Olá, muito bem, nós estamos agora na 7ª palestra. Sim, e eu desejo que você esteja gostando, e entendo que é muito importante que você esteja colocando, escrevendo seus comentários, suas perguntas, seus questionamentos, suas dúvidas, suas concordâncias. E eu quero até conversar com o apóstolo Alexandre a possibilidade de nós estarmos na 13ª palestra, estamos assim respondendo, né, as dúvidas mais comuns, gravando e transmitindo para vocês. Muito bem? Obrigada por estar conosco. É um prazer. Vale a pena dizer que quando nós damos o seminário, né, da oficina da alma nas igrejas, os assuntos são mais profundamente abordados e há sempre uma oração de renúncia, de quebra de maldição, né, que está relacionado ao assunto que nós estamos tratando. Então, é algo mais intenso e extenso também, né? Agora, aqui vamos tratar de uma maneira superficial, vamos tratar de algo, né, para iniciarmos a compreensão, né, darmos início a um percurso, a uma linha de raciocínio, né, trazendo a luz para as pessoas começarem a identificar em si situações que precisam ser transformadas, que na verdade que nós precisamos permitir que o Senhor transforme, porque Ele conhece tudo em nós que precisa ser transformado, tudo o que é corruptível, mas muitas vezes nós não estamos preparados para enxergar isso. Então, não damos a abertura para que o Espírito Santo esteja, sim, fazendo esse trabalho de limpeza, né, na nossa alma, esse trabalho de cura, tá bem? Muito bem, vamos lá. 7ª palestra, e vamos tratar agora de um assunto muito interessante. Um assunto que eu particularmente vou dizer muito delicado, porque e constrangedor, né? Porque vamos falar sobre desobediência. Desobediência é algo que nos constrange. Se pelo menos não constrange a você, eu digo que deveria. E tenho certeza que em muitos aspectos você imagina que é obediente, mas tem uma triste notícia para te dar, não é. E é justamente essa proposta hoje de nós estarmos tratando aqui, trazendo à luz, né, para determinados comportamentos que têm comprometido o seu avanço, né, dentro de casa, no relacionamento, na educação dos filhos e principalmente ministerial, né, no avanço da sua comunicação, da sua relação com Deus, tá? Bom, desobediência. Por onde nós vamos começar a falar de desobediência? Vamos começar a falar dos principais. As principais regras, as mais importantes, as que por elas foi estabelecida. A nossa crença monoteísta, a nossa crença em um Deus só, começou a partir de um momento, então vamos a partir deste momento. Nós entendemos que há mais de 600 ordenanças, maneiras, né, que o Senhor nos ensina como conduzir, como aprender, como interagir, mas precisamos desses 10 passos iniciais. Quais são eles? Os 10 mandamentos, né? Então, nós entendemos que o cumprimento dos 10 mandamentos, inicialmente, vai abrir as portas da sua imaginação. Esse é o meu desejo, que você realmente daí comece a se aprofundar na palavra de Deus para compreender o que Ele quer conversar com você, tá? Muito bem, então nós sabemos que o primeiro mandamento está lá no livro de Êxodo, capítulo de número 20, e a partir do versículo 1. Então, no versículo 2, que é o início, o Senhor nosso Deus diz assim: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ah, mas tem como ser desobediente? Tem como ser desobediente nisso, sim. Por quê? Porque, assim, o Senhor, Ele te tirou do Egito, Ele te tirou da casa de servidão. Ah, mas através de quem? Eu não estava lá no Egito, né? Eu não tenho, né, milênios de anos.
Sim, mas foi através da atitude de alguém muito importante. Através de Jesus, o Senhor nos retira de uma vida de pecado, de uma vida de morte. E através do nosso batismo, da nossa confissão, da nossa declaração de que cremos em Jesus, nós somos, então, temos a oportunidade de nos aproximar do Senhor. Então, isso de maneira análoga, nós, então, saímos, né, do Egito, da casa da servidão, e, sim, somos libertos por Ele. Mas, o que acontece? Tem gente que divide a Bíblia. Eu respeito, tá bom? Eu respeito. Respeito sua opinião. Não concordo com ela. Não concordo com a opinião de quem divide a Bíblia. Mas porque eu respeito, eu sei que eu sou respeitada. Então, como sou eu que estou dando a palestra, nós vamos seguir essa linha de raciocínio. Tá bem? Vamos lá. Tem pessoas que dizem assim, isso é Velho Testamento, né? Mas os 10 mandamentos, eles valem do Antigo até o Apocalipse. São os 10 mandamentos. É isso que vigora, né? E pela qual foi estabelecida a nossa crença monoteísta, ou seja, em um Deus somente. Aí as pessoas dizem assim, mas olha, apóstola, Jesus levou tudo. Ele levou mesmo. Sabe qual é o problema? O problema é que você não crê nisso de verdade. Porque quando fica resfriado ou quando sente uma dor, né, toma logo um analgésico. Então, se você crê que Jesus levou tudo, crê, você não fica resfriado, você não sente doença. Se você crê que Jesus levou tudo, eu vou te perguntar, por que está pagando o plano de saúde então? Mas a questão inicial é essa. A secundária é que é o seguinte, Jesus sim, eu acredito na obra da cruz. Agora, só que tem um pequeno detalhe. O pequeno detalhe é que mesmo depois de ter se batizado, mesmo depois de conhecer Jesus, mesmo depois de se aproximar de Deus, iniciar um processo de relacionamento, tem gente que continua com as mesmas atitudes da terra do Egito e da casa da servidão. Então Deus fala assim, olha, eu tirei você de lá, mas por que você continua agindo como se estivesse lá? Você está me desobedecendo. Número 1. Número 2, não terás outros deuses diante de mim. Eu não vou entrar nesse aspecto, porque eu sei que o apóstolo Alexandre trouxe uma palavra falando sobre idolatria. Então, não terás outros deuses, no plural, diante de mim. Eu quero dizer que tem um monte de gente que tem. Tem gente que tem. Mas não percebe. Porque você sabe que eu aprendi com uma pastora muito querida, por sinal. Ela me diz o seguinte, que tem pecados que você vê em você que ninguém vê. Tem pecados que você vê e o outro vê. Mas tem pecados que os outros veem e você não vê. Puxa, quando eu ouvi isso, eu fiquei tão preocupada. Acho que você deve ficar também. Fazer uma análise do seu comportamento. Quem são os outros deuses na sua vida? Então, isso é desobediência. E para cada falta de cumprimento de um mandamento, existe uma penalidade, porque essa é a lei. É a lei que é vigente na nossa vida a partir do momento em que nós optamos em servir Jesus, em adorar o nosso único, eterno, maravilhoso, soberano Deus. Terceiro, não farás para ti imagem de escultura. Tem gente que adora foto, né? Tem gente que faz dos filhos, do casamento, um objeto de idolatria. Tem gente que faz do celular um objeto de idolatria, porque dá mais atenção para o celular, e para o grupo no WhatsApp, né, e para as postagens no Face, do que efetivamente para a leitura da Bíblia, por exemplo. É verdade. Então, não farás outros deuses diante de mim. Antigamente, né, alguns cristãos faziam a questão de dizer que, poxa, mas por que os romanos têm a mesma Bíblia que nós e eles não está escrito nos 10 mandamentos que não é para fazer imagem, eles adoram imagem? Nossa, mas que cegueira! Pois é. É o S falando do C.
Você vai entender porque vamos seguir a nossa linha de raciocínio. Muito bem. Que mais? Não tomarás o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente quem tomar o nome de Deus em vão. É o que eu mais ouço, vejo, observo pessoas fazendo. Ah, porque Deus falou. Deus falou que era para te dar. Mas eu não consegui. Bom, mas se Deus falou, por que você não fez? Ah, porque Deus está falando para mim que isso não vai acontecer. Para de usar o nome de Deus em vão. Seja a sua palavra sim ou não. Não fica compartilhando as suas decisões, os seus quereres com Deus. Ah, fulano, você pode vir aqui. Ah, não sei, né? Se Deus permitir. A pessoa não está nem com vontade de ir. Mas coloca Deus na situação. Diz, olha, se eu tiver vontade eu vou, senão eu não vou. Simples assim. Digno assim. Assim, nesse caráter. Caráter é um atributo, né, que nós observamos em Deus. Muito bem. Lembra-te do dia de sábado para santificar. Não entendo qual é o problema de ninguém aceitar esse mandamento. Aí eu digo, qual é a cegueira dos romanos? Não farás para ti imagem de escultura. Qual que é a cegueira dos cristãos? Domingo é o dia do Senhor. Aonde que está isso? Pelo amor de Deus. Ah, você não me leva a mal. Me desculpe até. Mas como eu disse para você, eu respeito a sua opinião. Assim eu sei que a minha também é respeitada. Mas a minha é respeitada e a minha opinião está baseada no que está escrito na palavra de Deus. Eu não posso simplesmente riscar o quarto mandamento e dizer assim, ó, esse mandamento ele foi abolido. Ele não foi. Só que tem um detalhe, quem desobedece esse principal mandamento não vive a plenitude. Essa é a verdade. Quando vai estudar sobre o sábado, quando vai compreender o sábado, quando vai assim, se conectar com o sábado, porque se conectar com o sábado é se conectar com Jesus. Yeshua, Senhor do sábado. Você quer saber o que é fazer no sábado? O que é viver o sábado? Você pergunta para ele que ele te ensina. Aprende com ele. Você tem que aprender com Jesus, com Yeshua, o que é sábado. Então, se você não cumpre esse mandamento, tem coisas na sua vida, meu querido, minha querida, que não estão acontecendo por causa desse mínimo detalhe. É uma verdade, queira você aceitar ou não. Como todas as outras que nós estamos tentando compartilhar aqui através da palavra de Deus. 5, vamos lá, quinto mandamento. Muito bem, muito bem, muito bem. Honra teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra. Honra. Honra teu pai e a tua mãe. Honra. O que é honrar? É obedecer de coração fechado? É concordar da boca para fora? É comprar um presente caro? É pagar uma casa de repouso e deixar a pessoa lá? Não. Não é isso. Honra é um princípio que está entrelaçado em muitas ordenanças, em muitas direções que Deus nos dá para viver bem. O que é honrar? Você deve buscar sobre honra. Qual é o princípio da honra? Isso vai abrir portas para você, portas espirituais, portas financeiras. Você vai ficar realmente impressionada quando compreender qual é o princípio da honra. E os primeiros a quem você deve honrar são seus pais, pais biológicos, pais espirituais, líderes, pessoas que o Senhor instituiu como cobertura, como liderança, como responsáveis por você, para que a sua vida vá bem, para que você tenha a direção de um homem de Deus, de uma mulher de Deus.
Depois, não matarás. Ah, mas nunca matei ninguém, nunca assassinei. Ah, não? Não acredito. Sabe por quê? Porque tem gente que mata com uma palavra. Tem gente que diz assim, ó, você não vai ser nada. Não quero. Você não presta. Isso é morte. É morte. Fofoca é morte. Calúnia é morte. Difamação é morte. Não adulterarás. Ah, não cometa adultério, ou seja, não traia somente a pessoa com quem você se casou e que tem uma aliança diante de Deus, ou ainda que não está diante de Deus, mas enfim, que você tem uma aliança e se casou. Ah, quer dizer que se eu não trair essa pessoa, né? Enfim, eu não estou adulterando. Ei, você lembra o que Jesus falou? Jesus veio deixar a graça mais séria do que a lei. Jesus falou assim, olha só, se você pensar em cometer adultério, você já adulterou, você já pecou. Você tem ideia do que é isso? Então, se você não tem ideia, você tem que começar a pensar. O que mais você tem adulterado? O que é não adulterarás? Eu consigo falar um pouco melhor dessa questão de adulterar nos vídeos que nós temos gravados a respeito das 10 palavras que foram ditas para Moisés. Estão disponíveis no canal, se você não assistiu, assista. É muito interessante. E aí eu vou abordar esse assunto do não adulterarás de uma maneira mais profunda e, de certa forma, até mais engraçada. E é bem bacana, se você não assistiu, assista, você vai gostar, tenho certeza. Não furtarás, ou seja, não roube. Ah, não roubo, mas eu não roubo, quem rouba é ladrão. Eu nunca roubei nada de ninguém. Ah, não roubou não? Não roubou uma ideia? Ah, sei. Muito bem. Não roubou energia? Não, não roubou não? Tá, que mais? Pegou algo emprestado e não devolveu? Ah, sei. Que mais? Roubar, matar e destruir. É um conceito tão mais profundo do que essa simples palavra quer dizer. Não furte, não roube, não pegue aquilo que não é seu, não aceite um cargo, um chamado que não é seu, não aceite uma responsabilidade que não é sua. Se não é seu, não deve ficar com você. Pense nisso. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Poxa vida, calúnia é uma coisa muito séria. Falso testemunho, já teve gente que foi linchado nos tempos atuais por causa disso. Sabe? A nossa conduta e o nosso caráter, ele deve ser, sim, um reflexo da nossa fé. O nosso caráter, ele deve refletir a luz de Jesus sobre a nossa vida e o chamado dele para nós. O que acontece é que todo a desobediência nesse curso de vida traz para nós peso. E isso Jesus já levou, mas se você continua fazendo, isso continua aberto, essa porta de maldição continua aberta na sua vida. Então tá na hora de você começar a fechar as portas de maldição e abrir as portas para Jesus. Porque Jesus não é nosso servo, sabe? Ele não é nosso coletor de lixo. Ele nos ensinou o que é para fazer e o que não é para fazer. E cada vez que você
incide nesse erro, é como o Paulo diz, você vai querer crucificar Jesus novamente? Por favor, igreja, seja a nossa palavra se ensina ou não, seja nosso caráter o reflexo do amor de Deus. Seja sim o nosso compromisso reto. Sejamos obedientes aos nossos líderes. Líder mandou jejuar, é para jejuar. Líder mandou orar, é para orar. Ah, mas o líder não está correto. Obedeça. O Senhor te abençoa através do cumprimento de princípios. Cumpra esse princípio, obediência. E esses 10 passos, eles são para nós começarmos de maneira assim, muito imediata, a ter uma vida transformada. Aí depois que você consegue realmente, né, ser expert nesses 10 mandamentos, você vai conseguir conceber outras das 600 ordenanças que Deus tem para a tua vida ser melhor. Mulher e homem de Deus. Então, a desobediência, abre portas, sim, de maldição. Quais são as portas? Acabamos de falar as 10 principais. Mas existem muitas outras. Então, fique ligado. Fique atento. Feche essas portas de maldição. E você vai ver que como vai ser mais leve se relacionar com Deus e com quem está ao seu redor. Amém? Então, até a próxima aula. Eu te aguardo.